Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Você já pensou na possibilidade e no maior privilégio do ser humano de poder ter Deus fazendo morada dentro de cada um de nós? De poder ter Deus habitando? Olha só, é sobre isso que vamos estudar na lição de número 4, dia 26 de outubro de 2025, próximo domingo. O corpo como templo do Espírito Santo. A lição de número 4 vai falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. O texto áureo diz assim: Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A verdade prática diz: ter consciência de que o nosso corpo é habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Desde já, a lição bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, e também 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 15 ao versículo 20. Eu vou ler apenas os dois primeiros versículos e você pode seguir na sua Bíblia e ler toda a leitura. Os dois primeiros versículos, 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A introdução da nossa lição, eu sempre leio uma parte, gente, aqui, eu não estou lendo toda a lição. Eu leio alguns pontos e você pode estar fazendo a sua leitura completa. Se você não tem, você pode adquirir na CPAD a lição bíblica de escola dominical. Estamos falando sobre corpo, alma e espírito. Na nossa introdução, já nos deixa já uma palavra dizendo que nessa lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente com a santificação. A necessidade de que nós venhamos nos santificar. Olha só, nós só podemos buscar essa santificação em Deus, mas é nós quem temos que preocupar com essa santificação. E aqui no decorrer dessa lição, vamos falar sobre como podemos cada dia estar mais santo para que Deus venha habitar em nós. O primeiro ponto da lição vai estar falando sobre o corpo, propriedade e habitação divina. Tem dois pontos que está falando nesse primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição está falando aqui sobre comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito Santo neles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, como acontece com todos que nascem de novo. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. Nós estamos falando nesse trimestre sobre a tricotomia do corpo humano, sobre nós sermos uma parte material e imaterial, que é espírito e alma. E muitas pessoas, às vezes você pode ter encontrado com alguém que disse assim: olha, Deus não se importa com o corpo, Deus quer somente o coração, Deus não se importa com essa parte exterior. Lógico que Deus se importa. Já imaginou se Deus não se importasse? Se Deus não se importasse, Deus se importa esse corpo, ele se importa com esse corpo de tal maneira que ele decidiu que essa casa, esse templo, seria a habitação dele, todos aqueles que nascem de novo, e dá essa permissão para o Senhor, porque Deus ele não arromba, ele não entra no seu coração se você não der permissão para ele. Se você disser que não quer Deus habitando no seu coração, Deus não vai arrombar o seu coração.
Deus não vai entrar força. Você tem que convidar o Senhor, de aceitar Ele morando, fazendo morada, habitação permanente dentro de você, dentro de cada um de nós. Quando os discípulos estavam andando com Jesus e eles eram ali visitados pelo Espírito Santo, Jesus falou para eles: olha, é importante que eu vá, para que quando eu tiver chegado lá no céu, de volta na casa do meu Pai, Ele vos envie o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora hoje nós somos comprados e selados pelo Espírito Santo. Quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma, você foi comprado e agora você foi selado. E é importante nós sabermos que nós fomos comprados por quê? Porque o pecado agora habita em nós. Deus havia nos criado assim, quando criou ali Adão e Eva, perfeito, sem pecado, mas depois do pecado, foi necessário que o Senhor nos comprasse de volta, nos comprasse da mão do inimigo. Por quê? Porque o pecado entrando no mundo, entrando na nossa vida, fez com que nós não fôssemos mais regenerados. E através do sangue de Jesus, através da salvação, o Senhor nos regenera, nos chama para Ele, nos compra. E agora, quando o Espírito Santo tem permissão para morar, para habitar, nós somos selados pelo Espírito Santo. O segundo ponto fala: não sabeis vós, é uma pergunta retórica aqui, que Paulo diz: não sabeis vós que vocês são morada do Espírito Santo, que vocês são templo do Espírito Santo? Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7. E o que Deus fez? Deus substituiu folhas de figueira, por roupas feitas por peles de animais, mostrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. Olha só, nesse ponto fala da santificação corpórea. Muitas pessoas não se importam com esse corpo. Até dizem que eles mesmos são donos de si mesmos e fazem o que bem quiserem. Tudo bem, se a pessoa quer fazer do corpo o que ela quiser, ela também vai arcar com as consequências, das quais não vai ser escolha dela. Porque todas as decisões vão vir sobre nós, as consequências daquela decisão. Quando Adão e Eva pecou, e que Deus fez ali folhas de figueiras para cobrir a nudez. Aliás, Deus não fez folhas de figueira, né? Deus tinha feito a figueira, lógico, mas foi Adão e Eva que fez para si mesmo vestes de folhas de figueira. E quando Deus aparece ali, o primeiro sacrifício é feito ali no jardim, já simbolizando o sacrifício futuro e o único sacrifício que verdadeiramente poderia ser perfeito, que é o sacrifício de Jesus. Quando Deus mata ali um animal para pegar a pele e fazer roupas para Adão e Eva, Deus também já estava apontando para o futuro, onde um cordeiro imaculado seria sacrificado e cobriria todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha. Deus sacrifica ali um animal e faz roupas para Adão e Eva, de pele de animais, mostrando duas coisas. Primeiro, apontando para o sacrifício de Jesus no Calvário, onde Jesus seria sacrificado para cobrir o nosso pecado, para nos lavar, para nos purificar, para cobrir a nossa vergonha, a vergonha dos nossos erros, dos nossos pecados. Jesus vem cobrir, porque todos nós pecamos, todos nós temos vergonha da nossa vida quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, que desagradam o Espírito Santo. Mas Jesus vem e nos cobre com o seu sangue, nos torna limpo, nos torna
torna puro. E foi assim que Deus mostrou a necessidade do homem e da mulher de estar vestido pela santidade que vem do próprio Deus, e também mostrando hoje, nessa vida, nós devemos estar vestido com pudor, vestido com decência, porque aqui na lição fala assim, olha só, Deus substituiu as roupas, substituiu as folhas de figueira por pele, demonstrando o cuidado para com o corpo do homem e da mulher, que não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. Às vezes, a mulher que se veste de qualquer forma, e às vezes despertando no homem a cobiça, tanto o homem quanto a mulher estão errados. Muita gente fala assim, mas é errado a mulher que se veste dessa maneira, e o homem não é errado de atentar para essa mulher, mas errado estão os dois, mas às vezes um facilita o pecado do outro, um coopera para o pecado do outro, mas saiba que a responsabilidade é individual. Aqui no terceiro ponto fala sobre propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre o seu domínio. Olha só, gente, pare para pensar. A quem pertence o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito? Pertence a Deus, porque Ele nos fez, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, toda a humanidade, todos fomos criados pelo Senhor. Agora, nós estamos habitando nesse corpo por enquanto, mas ele pertence a Deus, É como se fosse um aluguel. Nós estamos aqui nesse corpo, mas ele pertence ao Senhor. Eu vi um irmão fazendo essa comparação, muito interessante. Veja só, se você aluga uma casa para alguém e você é o proprietário, aquela pessoa que está morando naquele aluguel, se quiser fazer algumas reformas, se quiser, tem que pedir permissão ao proprietário. Mas você, como moradora daquele local, pagando o aluguel, você tem domínio, mas você não é dono. Olha só, nós estamos aqui, mas não é nosso, é do Senhor, pertence ao Senhor. Deus é o proprietário. Por isso a necessidade de sermos guiados pelo dono. Porque o dono vai nos orientar a maneira que nós devemos tratar esse corpo, essa casa, que nós estamos nele, mas um dia nós vamos abandonar, deixar esse corpo que vai o quê? Para o pó. Tu és pó e ao pó voltará. Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito enquanto estamos habitando nesse corpo, nesse templo, para que o Espírito Santo venha nos guiar em todas as nossas atitudes, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de agir, para que possamos cuidar bem do templo, do lugar onde Jesus habita. Então fala aqui sobre propriedade e domínio. Vamos para o segundo ponto da lição? O segundo tópico da nossa lição está falando sobre o corpo como tabernáculo. O corpo como tabernáculo. O primeiro ponto desse segundo tópico diz assim: portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usa essa linguagem metafórica e solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Olha só, vocês que não conhecem um pouco sobre o tabernáculo, que foi o que o Senhor estabeleceu para que Moisés fizesse ali no deserto, o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. O segundo ponto desse segundo subtópico vai falar um pouco sobre o tabernáculo. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição do tabernáculo, as 3 partes, era o pátio, que era o espaço externo e aberto, o lugar santo e o lugar santíssimo. 3 partes. O lugar santo e o lugar santíssimo ali era, por exemplo, olha só, um espaço interno único, coberto e separado apenas por um véu, o que lembra a tênue visão entre alma e espírito. A tênue visão entre alma e espírito. A tênue divisão entre alma e espírito. Só um véu separava
o lugar santo do lugar santíssimo. Apenas um véu separava. A Bíblia diz que só o Espírito Santo pode fazer a divisão entre alma e espírito. Só Deus consegue fazer a divisão entre alma e espírito. A ciência humana não consegue dividir alma e espírito. Então, assim, aqui no segundo ponto vem falando muito sobre isso, sobre esse tabernáculo ser comparado a esse tabernáculo aqui. Aquele tabernáculo que Moisés criou ali, na direção de Deus, que Deus deu todas as coordenadas, como deveria ser o tabernáculo. Agora, aqui o apóstolo vem fazendo uma comparação com o nosso corpo a esse tabernáculo. Fala aqui no terceiro subtópico do segundo ponto, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Olha só, lá no deserto, o tabernáculo, o povo, aquele tabernáculo era montado e desmontado. Por quê? Porque ele seguia uma nuvem. Quando a nuvem andava, o povo andava, parava, montava o tabernáculo. Quando a nuvem parava, eles paravam. Então, o que acontece? Hoje, nós também, como tabernáculo de Deus, guiado pelo Espírito Santo, precisamos aprender a pedir direcionamento ao Espírito Santo. Às vezes, nós agimos por conta própria. Nós agimos guiado pelas nossas emoções, guiado pelos nossos pensamentos, guiado pelo nosso achismo. Eu acho que eu vou fazer isso, eu penso que Mas devemos pedir direção ao Espírito Santo. Devemos orar a Deus e pedir direção em todas as nossas atitudes, se nós somos esse tabernáculo guiado pelo Espírito Santo. Se eu tomo a decisão de não ser guiada mais por mim mesma, nem pelas minhas vontades, nem pelos meus desejos, mas pelo Espírito Santo, eu vou passar a pedir orientação, a perguntar para o Senhor, a pedir direção para o Senhor. É esse o conselho para mim e para você nesta lição, que nós venhamos ser um tabernáculo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos para o último tópico da nossa lição? O último tópico da lição está falando sobre cuidando do templo do Espírito. O último tópico da lição aqui, ó. Cuidando do templo do Espírito. O primeiro ponto fala sobre fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou à imoralidade sexual no sentido geral. Toda prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Olha só, a pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. Olha só, por que fugir? Muitas das vezes a Bíblia nos manda fugir ao invés de enfrentar. Olha só, a Bíblia diz que nós não devemos fugir do diabo. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não precisamos ter medo do diabo. Nós podemos resistir a ele e ele fugirá de nós. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo. Se em nós habita o Espírito Santo, quando nós encaramos o diabo, ele foge de nós porque ele não tem medo de nós, ele tem medo de quem em nós habita. O Espírito Santo de Deus, o resplendor do Espírito Santo, é Jesus em nós que faz com que o diabo fuja de nós. Mas olha só, quando diz da prostituição, quando diz do pecado da pornografia, sabemos aqui, olha, que o que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou de trevas. Olha só, as impurezas sexuais começam pelo cuidado com os nossos olhos. Aí você pode dizer, mas para que fugir? Vamos encarar de frente? Encara para você ver o que vai acontecer com você. Encara, vai tentar.
achar que você é forte o suficiente para ficar assistindo pornografia, para ficar vendo as coisas que sensualiza e que despertam os desejos carnais. Nós somos carne, todos nós somos carne. Significa que a nossa carne, quando ela é alimentada, ela é fortalecida. E quando alguém para em frente a qualquer dessas coisas, pornografia, qualquer coisa que leva ao pecado, à imoralidade sexual, qualquer coisa, nós podemos correr o sério risco de cair em tentação, porque todos somos carne. E nossa carne clama por tudo isso. Quantos estão agora no vício da pornografia? Quantos, às vezes, servos de Deus, querendo servir a Deus, mas têm se entregado aos vícios da carne? O Senhor te chama a um conserto. O Senhor te chama para que você abandone todas essas práticas imorais, porque isso faz com que nós possamos perder o céu, perder o que o Senhor tem preparado para nós. E Jesus liberta, mas você tem que confessar. Tem que dizer: Senhor, eu reconheço esse pecado em mim e te peço que me liberta. E começa a resistir. Começa a resistir. Não procure por isso. Não procure ficar sozinho com o seu telefone, com o seu computador, procurando essas coisas, porque você vai ficar preso, algemado nessas coisas. Você tem que fugir. Você tem que fugir, vai para o ambiente onde tem pessoas, deixa esse celular do lado, deixa esse computador, não abra esses sites. Fuja da prostituição. Fuja, não queira enfrentar, não queira deixar seus olhos ver, achando que depois que você vê, você vai resistir. Não, a Bíblia manda fugir, fugir. Se nós queremos que o Espírito Santo habite em nós, nós temos que fugir de todas as práticas imorais. O segundo ponto desse último tópico da lição fala sobre disciplinas espirituais. Para nós termos uma vida espiritual santificada, plena, como o templo do Espírito Santo, nós também temos disciplinas espirituais, coisas que nós precisamos praticar para que nós venhamos disciplinar o nosso espírito. E é por meio do corpo que nós praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual. E quais são essas disciplinas? O jejum, a oração, o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade. Olha só, essas 3 disciplinas que a lição vem falando. O jejum, a oração e a leitura da palavra de Deus. Se você, assim como eu, deseja que o Espírito Santo habite em você, nós temos que procurar praticar essas disciplinas. E não é sentir vontade, é começar a fazer mesmo sem vontade. Você tem que ter o hábito, um compromisso que você tem que fazer com Deus e com você mesmo. Primeiro, de diariamente ler a Bíblia e orar. Esses 2 hábitos têm que ser diários. Você tem que ter um compromisso com Deus e depois com você. Não é com o pastor, não é com alguém, é com você mesmo. Eu tenho que procurar falar com Deus. Comece, se você não tem o hábito, da prática da oração. Todos os dias, ore. Se você não tem a prática, eu já não vou falar para você orar aqui ao menos 2 ou 3 vezes. Mas, no mínimo, todos os dias separe um tempo, pela manhã ou à noite, um tempo de oração, que você vai falar com Deus, que você vai agradecer, que você vai pedir perdão dos pecados, que você vai pedir ajuda para enfrentar aquilo que você tem enfrentado, para fortalecimento do seu espírito, para comunhão com Cristo. Separe um tempo diário, um tempo diário de oração e de leitura da palavra. Tenha o hábito de você separar uma palavra para você ler. Pega a sua Bíblia, leia. Se você puder ler um capítulo, amém. Se você não pode ler um capítulo, leia alguns versículos, sabe? Que não estejam descontextualizados, mas em um contexto que você possa refletir e entender. Que você possa passar ali ao menos 15 minutos de reflexão da palavra de Deus. Isso é muito importante. Não tem como nós servirmos a Deus verdadeiramente
de nós crescermos espiritualmente, de ter contato com o Senhor, se nós não dedicar tempo à oração e à leitura da palavra de Deus, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai te fortalecer, você vai ter uma comunhão com o Espírito Santo. Faça essa experiência. Faça essa experiência, tenha compromisso diário, não é uma vez por semana não, é todos os dias. Separa 10 minutos, 15 minutos do seu dia que você vai ler a Bíblia, que você vai orar. Agora, uma outra prática muitíssimo importante é o jejum. E é lógico que não dá para você fazer o jejum diariamente, assim como você faz com oração e com a palavra de Deus. Mas você pode estabelecer um período de jejum ou semanal ou uma vez por mês. Mas faça um jejum. O jejum nos ensina pessoas. Pare para pensar. Olha só, gente. Aí no mundo a gente vê as pessoas, médicos, ensinando a prática do jejum. A prática do jejum, ela pode mudar o nosso corpo, o nosso intestino, a nossa mente. E isso estou falando de um jejum carnal. Um jejum que era para purificação do corpo. Agora imagina um jejum espiritual. Jesus nos deixou essa ordem para que nós jejuássemos. Jesus jejuou para que nós jejuássemos. Pare para pensar. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você fez um jejum? Eu estou falando aqui, gente, de coisas que eu preocupo na minha vida. E eu preocupo estar fazendo no mínimo, ao menos um jejum no mês. Quando dá, mais vezes no mês, mas o mínimo um jejum durante um mês. Nós precisamos separar um tempo que você vai separar, não vai tocar em nenhum alimento e vai se santificar, vai buscar purificação, vai orar, vai falar com Deus e Deus vai trabalhar na sua vida, vai trabalhar na minha vida. O jejum é muito importante. Olha, gente, cientificamente já foi comprovado que oração e o jejum, cientificamente, a oração conecta as pessoas com Deus. A oração faz um bem para a alma, para o espírito, para as emoções. O jejum faz bem para o corpo, para a mente, para o espírito. Tenha esse hábito. Se você não tem jejuado, você não sabe o que você está perdendo. De conhecimento, de comunhão, de libertação, o que Deus tem preparado para você. Começa aí. São o quê? Disciplinas espirituais. E agora o último ponto do último tópico da nossa lição está falando sobre disciplinas corporais. Fala aqui que é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e não tratá-lo com devido cuidado. Precisamos cuidar dessa casa, desse templo do Espírito Santo. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade da nossa alimentação. Às vezes se afirma em um tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Você já ouviu falar? Às vezes na igreja, nas festas cristãs, crente não bebe, mas come muito. Não seria o reflexo de uma falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, devemos cuidar também do nosso descanso, especialmente do sono, e também ter uma prática de exercícios físicos, que são importantes cuidados para o corpo e para a mente. Olha só, fechando aqui com esses últimos cuidados. Cuidado com o corpo, essas disciplinas do corpo, está falando aqui sobre cuidado com a nossa alimentação. Desde os cuidados básicos, como banho, escovar o dente, tirar o cabelo, a higienização do nosso corpo, porque fica sem higienizar. Fica para você ver o que acontece. Apodrece, fede a pessoa mais linda, maravilhosa. Se ela não se cuidar, se ela não se higienizar, se não tomar banho, se não escovar os dentes, ela vai feder. Em vida, vai feder em vida. Então o que acontece? Precisamos ter higiene. E precisamos também cuidar da nossa alimentação. Porque também essa estrutura nossa aqui física, ela depende de uma boa alimentação. O que nós colocamos dentro do nosso corpo. Pare para pensar o que você tem se alimentado. Já tem um ditado aí que nós somos o que nós comemos. Imagina aí uma coxinha enorme, um bolo enorme, um sanduíche enorme. Você tá o quê? Pequenininho ou tá grandão? O que você tem alimentado? Tem colocado farinha de trigo, açúcar.
Refrigerante, tem colocado o que para dentro? Como você está por fora? Alimente-se bem, procure alimentar de frutas, legumes. Tudo bem, a gente pode comer uma boa pizza, um bom cachorro quente de vez em quando. Isso não pode ser alimentações cotidianas. Temos que ter uma alimentação saudável. O nosso corpo pede alimentação saudável, proteína, alimentar-se, comer assim, uma carne, legumes, comer verduras, frutas, beber bastante água. O nosso corpo precisa de água, nós somos 70% água. Então precisa de água. Beba bastante água, alimente-se bem, afaste o máximo que você puder de açúcar, de farinha de trigo, desses processados. Isso faz um mal para o corpo, depois prejudica a sua mente, prejudica o seu corpo físico, você não tem mobilidade, qualquer corridinha você já está cansando, você não tem força física. Por quê? Pare para pensar o que você tem colocado para dentro. Agora, outra coisa aqui, gente, a lição falou aqui que muitas vezes a gente vê os cristãos afirmando, crente não bebe, mas crente come muito. Gente, eu já vi um pastor, eu acho muito feio, um pastor que assim, enorme, entendeu? E falando assim, eu como mesmo, meu pecado. Gente, quando nós não somos moderados, nós estamos pecando, é um pecado da gula. Às vezes a pessoa fala, eu não bebo bebida alcoólica, eu não fumo, mas está comendo com gula. E não está cuidando do corpo que o Espírito Santo habita. Aí depois o corpo não aguenta, tem um ataque cardíaco aí, mas por quê? Porque não cuida. Não era nem a hora de ir, mas é pelo pecado, pela desobediência, de não cuidar bem do corpo, é que às vezes muitas doenças são adquiridas. Tem algumas doenças, gente, que independente de você cuidar bem do seu corpo. Entendeu? Mas se você sabe o que você pode fazer, por que não fazer? É um pecado quando você sabe o que deve fazer e não faz. Então, assim, eu acho um erro, principalmente para quem está ensinando a palavra de Deus, porque eu já ouvi falar assim, olha, eu como mesmo, Não, gente, isso é um pecado. Isso é um pecado, é o pecado da gula. E quando estão nos púlpitos, pançudos, barrigudos, e não é porque come moderadamente, não. É porque estão cometendo o pecado da gula e a preguiça de fazer um exercício físico. Bom, e aqui fala também cuidar do sono, o descanso e exercícios físicos. O sono, gente, o sono é necessário, é importantíssimo. O sono é a maneira de nós recarregarmos as nossas energias. Nós precisamos descansar, precisamos dormir bem. Se você está deixando de lado, às vezes vai dormir tarde, acorda cedo, não tem esse cuidado com o sono, você está diminuindo o seu tempo de vida. Porque você precisa, senão a qualquer momento suas energias vai cair, ó. Drasticamente. Suas energias vão, cair, acabar. Por quê? Porque é como um celular que você recarrega, precisa ser recarregada a nossa energia. O sono é necessário, o descanso é necessário. Deus, que não precisava descansar, descansou para nos deixar o exemplo. Temos que separar um tempo para descansar. Deus deixou o exemplo, nós precisamos parar um tempo para descansar. Cuide então do seu sono, da sua alimentação, pratique uma atividade física, uma caminhada, algum exercício que vai fazer com que seu corpo movimente, que seu coração bata mais forte. O coração precisa bater e não parar. E se você cada dia fica parado aí, sentado no sofá, deitado e não se movimenta, seu coração vai acabar parando. É lógico que todos os nossos corações vão parar, né, gente? O coração de todos nós uma hora vai parar, mas que seja no momento certo e não por pecado, não pela nossa negligência, mas a hora que o Senhor permitir. Amém? Fechando a conclusão da nossa lição, diz assim: corpo e mente saudáveis nos torna mais disposto para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Um elevado privilégio, ser templo do Espírito, ter Deus habitando em nós através do Espírito Santo. Olha só, Maria teve o privilégio de carregar Jesus no seu útero. Agora nós temos o privilégio de carregar em nós o Espírito Santo.
que você seja templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, e que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.